Olá, eu sou Larissa Vasconcelos e neste vídeo iremos apresentar um estudo elaborado pelos estudantes de Direito da UNEF, com o intuito de expor os direitos de vizinhança como conjunto de normas e princípios que visam disciplinar a convivência harmônica e pacífica, no intuito de alcançar um equilíbrio entre o individual e o coletivo. E a respeito disso, se faz muito importante trazer o conceito de vizinho sobre um prisma jurídico, onde o vizinho não é apenas aquele que mora ao seu lado ou em cima, mas também aquele que está na sua proximidade, cuja o exercício do seu direito de propriedade alcança ele, produz efeitos sobre ele. E a respeito disso, Roberto Carlos Gonçalves cita que os direitos de vizinhança são obrigações próprio terreno, pois vinculam os confinantes acompanhando a coisa. E nesse contexto, onde o exercício de um direito de outro produz efeitos sobre outra pessoa, se faz extremamente necessário o estudo de uma temática tão importante, visando desmistificar as normas e princípios que englobam essa temática. Então, eu vou falar um pouco sobre o uso anormal da propriedade. O uso anormal da propriedade é todo aquele que perturba a saúde, a segurança e o sossego daqueles que possuem a propriedade vizinha. Ou seja, você tem sua casa, você tá morando nela e daí tem um vizinho que tá fazendo muito barulho, que tem um cachorro que é muito brabo, são várias coisas, né? O som alto, ou lixo na porta que afeta sua saúde e a dos demais vizinhos. Então, tá previsto no artigo 1277, que diz assim: o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Ou seja, tem alguns casos também práticos, né, dos advogados que recebem algumas queixas de moradores que moram do lado de bares e nesse caso é possível notificar o estabelecimento e, caso não seja cessado o ruído, ajuizar uma ação com essas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Ou seja, tem alguns casos também práticos, né, dos advogados que recebem algumas queixas de moradores que moram do lado de bares e nesse caso é possível notificar o estabelecimento e, caso não seja cessado o ruído, ajuizar uma ação com essa finalidade, porque está sendo um uso anormal, né? Está indo além do que foi estabelecido e para cada caso é um caso. Ou seja, a pessoa mora do lado de um hospital que vem várias ambulâncias e nesse caso a pessoa não concorda com aquilo, mas é uma coisa que tem que acontecer, né? O aeroporto também, se forem coisas que estão estabelecidas de fato para aquilo ali, elas vão ficar, né? Mas assim, se for algo realmente anormal da propriedade, vale entrar sim com uma ação e a pessoa, né, aquilo ali tem que fazer cessar. É isso. Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o direito à passagem forçada, tá? Que é um direito que está dentro do âmbito de direito de vizinhança e é quando um proprietário tem seu imóvel encravado. O que seria um imóvel encravado, né? É um imóvel que não tem acesso à via pública, né? Um imóvel ali isolado no núcleo entre outras propriedades privadas e que não tem acesso a uma determinada via pública. Então, pessoal, imagine que seu imóvel não te dá acesso à via pública, né? Seu imóvel está ali isolado entre outras propriedades privadas, de modo que você não tem acesso à via pública. Essa situação vai perdurar, você vai ter que contar com a boa vontade dos proprietários privados ao redor para que te dê passagem,
ou você tem um meio de recorrer, né, junto ao ordenamento, ao judiciário, para resolver essa situação. É aí que entra o direito à passagem forçada, tá? O Código Civil prevê essa situação e é um direito de vizinhança. Segundo o Código 1285, tá? O Código Civil diz o seguinte: o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento ou indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Ou seja, você pode ter, né, um vizinho legal que te dê passagem, ou então você pode recorrer ao judiciário, como eu disse, porém, como prevê o código, você terá que pagar realmente uma indenização que será fixada pelo juiz, para que você tenha acesso a essa via pública. O parágrafo 1º ainda diz o seguinte: sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Aquele seu vizinho que tiver o imóvel, né, cujo direcionamento direto para a via pública será aquele que sofrerá realmente a passagem forçada. Aí você terá que ter todo cuidado para fazer esse direcionamento junto ao judiciário, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. E olha, gente, dentro do âmbito do direito à passagem forçada, o mesmo artigo, no seu parágrafo 2º, ainda prevê uma outra situação, tá? Que é a seguinte: se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Ou seja, se o motivo do imóvel está encravado, tá? O que levou à solicitação do direito à passagem forçada, é porque o proprietário, ele vendeu, né? Ele alienou ali a parte que ele cabia e que dava acesso à via pública. Não é muito comum a situação, mas pode ocorrer. Esse proprietário que comprou essa parte, ele deve tolerar a passagem do proprietário que o vendeu, para que ele tenha acesso à via pública, certo? Isso está previsto no Código. Estou falando no âmbito da passagem forçada, como se fosse terrenos e tudo mais, mas a passagem forçada ela pode existir também para condomínios, né? E no que tange a indenização, obviamente o direito à passagem, né? Ali vai ser de benefício para todos, então todos os envolvidos na situação deverão ajudar no pagamento dessa indenização. É mais uma ressalva que a gente tem que ter quando a gente vai falar de passagem forçada. Sobre esse tema, é o que eu trago para vocês, as informações, ok? O pessoal vai trazer outras informações no que tange o direito de vizinhança. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo, tá bem? Tenham uma boa noite, obrigada. Falar um pouco sobre o direito de construir. O direito de construir constitui a emanação ao direito de propriedade. No entanto, o exercício do direito da propriedade não é absoluto, condicionando-se a outros valores que merecem igual tutela da lei, seja no interesse dos vizinhos, seja naquele do bem-estar da coletividade. O artigo 1299 dispõe o seguinte: o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprover, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. As limitações de ordem pública são impostas pelos regulamentos administrativos e geralmente regulados em códigos municipais, que possuem em vista considerações de caráter urbanístico, como a altura dos prédios e zoneamento das construções conforme a finalidade, impedindo a construção de edifícios de grande porte e fábricas em bairros residenciais, bem como considerações relacionadas à higiene, segurança e estruturas dos prédios. No que tange às limitações do direito privado, constitui as restrições de vizinhanças em normas civis ou resultantes de convenções particulares. Um exemplo é o artigo 1308 e 1300 do Código Civil. Das ações. Existem dois tipos de ações: a demolitória, que visa especificamente a demolição do prédio em ruína, que pode gerar situação de perigo aos confrontantes, ou de obras em desacordo com as prescrições da lei civil, que concede para o lesado por alguma violação das regras de vizinhança. O pedido da demolição pode ser cumulado com o pedido de indenização aos prejuízos causados e com o de caução de dano iminente pelas lesões futuras, se for o caso. Todavia, nem sempre o magistrado condena para demolição a obra que se enquadra somente aquelas que possuem vícios insanáveis. Já de uso e adaptadas aos regulamentos edilícios, poderá então permanecer ilícitos. Já a ação indenizatória é que, para a obtenção de indenização, basta a prova do dano e da relação de causalidade entre o dano e a construção vizinha.
sendo desnecessária a demonstração de culpa do agente. A responsabilidade pelos danos causados a vizinhos em virtude de construção objetiva, independentemente de culpa de quem quer que seja, decorrendo exclusivamente da lesividade ou da nocividade da construção ou de seus atos preparatórios. Não se exige nem dolo, nem culpa, nem voluntariedade do agente da ação lesiva. Em qualquer caso, sujeitará o proprietário e construtor à obrigação de indenizar o dano causado às pessoas e bens da vizinhança. Os prejuízos hão de ser ressarcidos para quem os causa e por quem ofere os proveitos da construção, sendo solidária a obrigação do dono da obra e do engenheiro que a executa. Se, entretanto, o proprietário pagar sozinho a indenização, poderá mover ação regressiva contra o construtor se os danos recorrerem de imperícia ou de negligência de sua parte. Podem ainda ser utilizados como os meios de solução de conflitos de vizinhança decorrentes da construção, a ação combinatória, de enunciação de obra nova, de caução de dano infecto e possessório.